Olá, meus amigos, tudo bem? Você já pensou como é difícil perdoar? Muitas são as vezes em que passaremos por situações na nossa vida e que parecerá não ter perdão. Mas o perdão é uma das coisas mais difíceis de se trabalhar e que mexem mais com o nosso caráter e a nossa mente. Você já pensou nisso? E eu vou explicar por quê. Quando nós passamos por uma situação que nos machuca, que nos fere, você já pensou como nós lidamos com essa situação? Nós passamos a sentir raiva, angústia, tristeza, e essa falta de perdão, ela começa a trazer problemas físicos para nós. Dores de cabeça, ânsia, rancor. A gente começa às vezes a ter dor de estômago. E há uma infinidade de coisas que podem acontecer com o nosso corpo. Inclusive a ciência, uma ala da ciência, né, que realiza alguns tipos de estudos bem específicos, dizia que guardar mágoa, guardar raiva, guardar rancor causa câncer. E como isso foi possível de se analisar? Num determinado estudo que fizeram há anos atrás, verificaram que as pessoas que guardavam algum sentimento de raiva, rancor, ódio, aversão por outras pessoas, elas tinham maior propensão de desenvolvimento de tumores. E esses tumores tinham maior propensão de se tornarem malignos e, quem sabe, assim, virar uma metástase. Eram pessoas com maiores dificuldades de desenvolvimento de cura, tinham imunidade mais baixa e eram pessoas mais propensas a sofrerem de infarto e acidentes vasculares cerebrais. Você já pensou como isso é difícil? E por que Deus trabalha o perdão conosco? O perdão trabalha a nossa humildade, trabalha o nosso amor, trabalha o nosso desprendimento, trabalha a nossa empatia. O perdão trabalha em nós um sentimento de bondade, de preocupação. E você pode ter passado por uma situação em que você fale assim: Simone, é impossível perdoar determinado ato. Talvez uma brutalidade que tenha ocorrido com você ou com a sua família, um assassinato, um estupro, uma ofensa muito grave. Todas essas coisas podem parecer impossíveis. Mas eu comentei com um certo amigo que possivelmente verá esse vídeo e ele vai se lembrar, em que eu comentei o seguinte: a falta do perdão é aquela casquinha da ferida que você cutuca cada vez que você se lembra. Quando nós não perdoamos, aquela ocasião, aquela mágoa, aquele rancor cria uma casquinha em nós, um ferimento. E o tempo é aquela casca que tenta cicatrizar e renovar aquele lugar. E logicamente você vai falar assim: Simone, um machucado ele não desaparece. Aquele machucado que nós fazemos, aquela ferida que aparece no nosso corpo, ele irá criar uma marca perpétua no nosso corpo. E todas as vezes em que você olhar para aquela marca, você vai lembrar o que aconteceu e você vai lembrar os sentimentos, você vai lembrar as situações, você vai lembrar tudo o que aconteceu. Mas você há de concordar comigo que todas as vezes em que você olha para aquela cicatriz,
você não sente dor, você não passa pela mesma tristeza que você teve no momento, você não derrama lágrimas assim como você teve no momento daquele ferimento. E assim é o perdão para nós. A gente vai olhar para o fato, a gente vai lembrar das circunstâncias, a gente vai lembrar dos fatos, mas a gente não vai mais se entristecer, porque a gente decidiu desapegar disso. O perdão é abandonar uma carga que não te pertence, de um fardo que resolveram colocar sobre as suas costas. Mas a Bíblia diz algumas coisas que são interessantes para nós. O primeiro ponto é que Jesus fala que nós devemos perdoar os nossos ofensores, assim como Deus nos perdoa. E aí você vai falar, essa frase está invertida. Então vamos falar ela da forma correta. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos assim: Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E como você tem perdoado os seus ofensores? Você já pensou que para todos os pecados que você pediu perdão, você pode não ter recebido, simplesmente porque você não foi capaz de perdoar alguém que te ofendeu? A Bíblia também fala o seguinte: Pedro indagou Jesus: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus fala assim: não, até 70 vezes 7. Tecnicamente daria 490. Mas pensando que a palavra de Deus diz que quando Deus nos perdoa, Deus pega o nosso pecado e ele joga no fundo das profundezas do oceano. Isso significa que ele esquece, porque ele mesmo fala assim: sou eu mesmo que esqueço e apago as vossas transgressões. Eu mesmo vos dou vida nova. Se ele mesmo apaga as nossas transgressões, significa que a cada vez que nós pedimos perdão, Deus apaga esse registro. E se nós devemos perdoar assim como nós recebemos o perdão, significa que as ofensas que nós passamos devem ser atiradas no mais profundo abismo do esquecimento nosso. Nós devemos abandonar tudo aquilo que tem nos feito mal. Mas há uma questão que nos intriga, que diz o seguinte: a Bíblia diz que Deus tem um livro memorial, aonde ele deixa registrado todos os nossos atos, todas as nossas palavras, todas as nossas ofensas. Imagine um livro de registro. E lá no céu só estarão aqueles que estão arrependidos dos seus atos, que pediram perdão pelos seus pecados. Isso significa que se você em algum momento não pediu perdão para Deus, Deus não te perdoou. E esse pecado estará registrado lá. E ficarão de fora do céu todos aqueles que um dia não se arrependeram daquilo que fizeram de errado. Mas qual é o desejo de Deus para cada um de nós? Que nós nos arrependamos e sigamos uma nova vida. O perdão é o arrependimento para seguir uma nova vida. Eu convido você hoje a se arrepender das coisas ruins que você já fez e começar uma vida nova. Mas se você está quite com Deus, se você pediu perdão pelos seus pecados e o seu problema é alguém que te magoou, que te feriu, e isso causa uma angústia tremenda no seu coração, eu convido você a liberar perdão para essa pessoa hoje. E eu digo isso porque é lógico que muitas vezes eu já ofendi pessoas e eu pedi perdão.
mas muitas vezes eu fui ofendida e não recebi pedidos de perdão. Mas eu optei viver de forma livre, de forma feliz, em que meu coração pudesse estar em paz. A Bíblia fala assim: suportem-se uns aos outros em amor, mas também diz que nós devemos perdoar uns aos outros. E ainda mais, diz que nós devemos amar aqueles que nos são próximos e orar por aqueles que nos perseguem. Se tem alguém que te persegue, que te apurrinha, que te atormenta, alguém que te magoou, que te feriu, que te deixou com uma cicatriz, ore por essas pessoas. Libere perdão, libere amor. E se você acha que isso tudo é muito difícil, peça para Jesus invadir o seu coração hoje, para que Ele coloque dentro de você aquele sentimento que você não consegue ter, para que Deus nos perdoe, assim como nós temos perdoado os nossos ofensores. Que Deus coloque perdão e amor no seu coração e que você lembre de não cutucar mais as feridas e de carregar uma carga que não é sua, de preencher o seu coração de amor, de fé, de perdão, e a pensar que tudo aquilo que eu desejo de bom volta em dobro para nós, e que a gente não faça por interesse, mas pense o seguinte: eu não quero carregar comigo um câncer, então, deixando para trás as coisas passadas que para trás ficam, prossigo rumo ao alvo que é Cristo Jesus. Um grande beijo, que Deus abençoe e um forte abraço.